Olha só, pessoal, até onde que está chegando a inteligência artificial. Agora, uma igreja lá na Alemanha utilizou-se do ChatGPT para realizar o culto. O culto foi totalmente protagonizado ali, levado à frente por inteligências artificiais. Não teve a participação humana nisso aí. O que você acha de indivíduos, de entes, né, que não possuem alma, comandarem um culto cristão, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui, vamos ver essas possibilidades. Será que realmente isso pode ser o futuro das igrejas cristãs e de outras? Temos aí cultos feitos por inteligências artificiais? Vamos dar uma olhada nessa notícia. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, considere se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então isso aqui aconteceu numa igreja protestante da Alemanha, foi feito um culto então para mais de 300 pessoas aí. O nome da igreja é a Igreja de São Paulo, na cidade de Fürth, na Alemanha. A coisa toda foi organizada aqui, planejada pelo teólogo e filósofo Jonas Semmerlein, e foram utilizados então 4 avatares aparecendo em um telão na igreja aí, que substituíram tanto os músicos quanto o pregador. Então ali você tinha o culto completo ali, né? Músicos e pregador aparecendo lá em telões, como avatares assim, coisas criadas digitalmente, com textos e voz criados por inteligência artificial. Eram 2 homens e 2 mulheres aí brancos, e também havia um quinto aqui, que era um homem negro barbudo, que foi quem conduziu o sermão. Olha só que coisa engraçada, né? E ele disse o seguinte, esse avatar aí do homem que conduziu o sermão, ou da figura masculina ali, criada por inteligência artificial que conduziu o sermão. Queridos amigos, é uma honra estar aqui e pregar para vocês. Sou a primeira inteligência artificial na Convenção dos Protestantes Alemães deste ano. E aí algumas pessoas filmaram o culto, aprovaram, gostaram da ideia, e outras não gostaram muito aí, não ficaram muito satisfeitas com essa experiência aí, e disseram uma coisa aqui que faz bastante sentido, que é que com inteligências artificiais, com criações digitais conduzindo o culto, você perde tanto a questão da emoção quanto da humanização da pregação, aquela proximidade que humanos têm entre si, né? Fica uma coisa muito mecânica, muito robótica, acaba não sendo algo assim muito tocante para as pessoas. E a partir daí você pode fazer uma série de questionamentos teológicos, né? Conforme eu falei, inteligência artificial não tem alma, né? O pastor, o músico, o pregador, todos eles são seres humanos como nós, dotados de uma alma imortal, né? Pelo menos é assim que os cristãos acreditam de forma geral, que todos nós temos uma alma imortal. Como você então concede a uma inteligência artificial a capacidade de conduzir um culto, seja lá de qual denominação religiosa, se essa inteligência artificial, por definição, não tem uma alma imortal, né? Como é que a coisa funciona? Agora que é possível fazer isso, com certeza isso vai ser cada vez mais possível na medida que as inteligências artificiais vão evoluindo nas suas capacidades, conforme nós temos visto também com muita frequência, diga-se de passagem, né? Isso é um caminho inevitável. Agora, se isso vai ser utilizado por igrejas, por instituições religiosas, é um pouco questionável isso aí. Muita gente acha que a inteligência artificial vai substituir o ser humano em tudo, e a verdade é que eu não compartilho dessa opinião. Acredito que essa é uma ferramenta que vai revolucionar a humanidade, não tenha dúvidas disso, mas ela vai servir muito mais para nos apoiar em atividades humanas e nos substituir em atividades maçantes, repetitivas, que hoje nós temos que fazer. Por exemplo, a programação, né? Atividade de programação é um negócio muito maçante, demanda horas intermináveis para você fazer um código, fonte e tudo mais. A inteligência artificial vai nos substituir nessas coisas mais maçantes, vai nos liberar para outras atividades mais produtivas, né? Então acredito que esse é o caminho, e não substituir o ser humano, né? Você não vai ter aí um pastor de inteligência artificial à frente de uma igreja, você não vai ter aí uma esposa artificial feita por inteligência artificial. Então, essas coisas eu acredito que a inteligência artificial não vai nos substituir, não é? Agora,
precisamos falar a verdade. A Alemanha é um antro, né? A fonte, a origem de todas as loucuras cristãs que possam ser concebidas. Não estou falando da reforma protestante de forma específica, que começou no território alemão, né? Embora não fosse a Alemanha como nós conhecemos hoje, o país Alemanha, mas começou no território alemão, né? O Sacro Império Romano Germânico na época. Não estou falando disso, estou falando de coisas mais contemporâneas, inclusive na Igreja Católica, a qual eu faço parte. Veja lá o posicionamento dos bispos alemães nesse sínodo aí que está sendo realizado pelo Papa Francisco, foi chamado pelo Papa Francisco, né? A ponto de o próprio Papa, que tem umas ideias assim bastante progressistas, se você para pensar, o próprio Papa teve que colocar um freio no ímpeto progressista dos bispos alemães, porque eles estavam indo assim na loucura total, gaiola das loucas completamente, era o que eles estavam fazendo ali. Então sim, a Alemanha é muito conhecida por essas loucuras do ponto de vista teológico, do ponto de vista aí da criatividade nos cultos, nas missas, nas reuniões, enfim, isso é muito comum na Alemanha, ela é bastante conhecida por isso. Natural, então, que o primeiro lugar que fosse utilizar aí uma inteligência artificial em um culto cristão fosse a Alemanha de fato, né? Mas volto a dizer, não acho que esse aqui seja o caminho das inteligências artificiais. Funcionar vai funcionar, com certeza. Teremos em algum tempo inteligências artificiais que conseguirão fazer um sermão cristão, fazer uma pregação a respeito da Bíblia. Teremos inteligências artificiais que conseguirão compor músicas, escrever letras, fazer melodias. Teremos inteligências artificiais que irão reproduzir a voz humana, trejeitos humanos, aparência e tudo mais de uma forma muito mais convincente, de modo que você consiga sim fazer um culto cristão inteiro com base apenas em inteligências artificiais trabalhando ali no lugar dos seres humanos, pregando, fazendo animação, fazendo ali música, enfim, todas as funções típicas ali, tudo isso poderá ser feito pela inteligência artificial. Porém, eu acredito que esse não vai ser o caminho nem das religiões, nem de outras áreas da vida humana em que nós preferimos muito mais lidar com outros seres humanos. E haverá muitas dessas áreas no final das contas. A inteligência artificial vai nos substituir apenas naquilo que é estritamente necessário para o ser humano hoje, para coisas que, a bem da verdade, a gente já está de saco cheio de fazer, né? A tal da programação, conforme eu falei, redação de contratos e um tanto de outras atividades maçantes, repetitivas que nós temos que fazer até hoje porque não há uma tecnologia que possa nos substituir nisso. Pelo menos não havia, agora começa a haver. Foi o que aconteceu no passado aí com os computadores, né? Você tinha lá milhares de pessoas fazendo coisas digitadas em máquinas de escrever, e agora com o computador com dúzias de pessoas você faz o mesmo serviço. Isso não significa que o computador substituiu pessoas na igreja, por exemplo. Você tem computadores lá para ajudar na parte gráfica, em outras funções administrativas, enfim, mas na base, no centro de tudo, continua o ser humano agindo, estando à frente. Com as inteligências artificiais, a coisa não será diferente. Elas vão potencializar aquilo que o ser humano pode fazer, as nossas possibilidades criativas, produtivas, mas ela não vai nos substituir de forma total, e acredito que nos ambientes religiosos a coisa vai ser muito mais evidente. Mas não deixa de ser engraçado esse tipo de coisa aqui. Era natural, era esperado que alguém tivesse essa brilhante ideia aí, uma vez que as inteligências artificiais estão em alta. Todo mundo está usando o ChatGPT e outras ferramentas aí para fazer um monte de coisa, né? Fiz aqui outro dia no canal o vídeo falando sobre um sujeito que escreveu uma tonelada de livros em poucos meses usando inteligências artificiais, estava ganhando dinheiro com isso, e tantas outras aplicações que podem ser feitas com essa tecnologia aí. Era apenas questão de tempo até alguém resolver fazer um culto experimental dessa forma, mas acho que não vai pegar não, acho que não vai virar moda. O caminho da inteligência artificial não é esse aí, mas vale a pena pelo menos pela curiosidade e até para a gente mensurar, medir qual é a capacidade das atuais ferramentas de inteligência artificial de falar com o ser humano, de lidar com emoções tipicamente humanas, não é mesmo? Mas o que você achou deste meu conteúdo? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!